Qual é a verdadeira raiz do humor brasileiro? Seria a mandioca? Seria a cenoura? Seria o aipim? O Pensata de hoje é sobre a história do humor no Brasil! Pensata, com Marcelo Madureira. O livro do assunto de hoje é esse aqui, As Raízes do Riso, representação humorística da história brasileira, da Belle Époque aos primeiros tempos do rádio. Ele foi escrito pelo professor Elias Tomé Saliba, foi publicado pela primeira vez no ano de 2010, editora Companhia das Letras. O professor Elias Tomé Saliba, que escreveu o livro, é doutor e titular, da cadeira de História na USP, Universidade de São Paulo. Ele é, inclusive, membro, aqui eu estou vendo, da Associação Internacional dos Historiadores de Humor. Eu fui pesquisar na internet, não é que existe mesmo uma Associação Internacional dos Historiadores de Humor? Vão lá para ver que coisa mais interessante. Eles fazem estudos sérios, sobre o humorismo de diversas culturas e diversos países. Eu nem pensei que tivesse uma coisa dessa. Olha, pessoal, eu não tenho aqui a menor intenção de ser exaustivo, de ser completo nessa pequena introdução à história do humor no Brasil. Muito pelo contrário, eu posso cometer erros e principalmente omissões. E se vocês encontrarem algum erro ou omissão, vocês me ajudam muito mandando nos comentários as correções ou as omissões que eu eventualmente venha a fazer, ok? Tá combinado assim? Então aproveita, já que você não viu ainda mesmo, aproveita agora para dar o seu like e também se inscrever no canal, falou? Falar de humor é falar de uma sociedade em um determinado tempo, Você pode estudar uma sociedade, pode estudar o que aconteceu numa sociedade, entre outras coisas, se baseando no humor daquela época. Como aquelas pessoas comentavam ironicamente ou humoristicamente o que estava acontecendo. Portanto, o humor de hoje, o humor que se produz hoje, certamente servirá para os historiadores do futuro comentarem e analisarem como é que a gente estava sentindo os tempos em que nós estamos vivendo. O humor, gente, é uma forma que não só os humoristas, mas a sociedade de uma maneira geral encontrou para entender, interpretar, compreender ou até mesmo suportar a realidade que às vezes é pesada demais. Não é à toa que às vezes acontece uma grande tragédia e imediatamente começam a aparecer piadinhas em que não sabe quem é que a inventou, apareceram igual passarinho do ar. São formas que a sociedade encontrou para, de repente, poder encarar de frente e suportar a dimensão não só de uma tragédia, mas também de um fato que a oprime, de um governo que a oprime. De um comportamento que a oprime. Por isso, existe a piada. A piada serve a gente. A piada serve para que a gente possa suportar e encarar um pouco de frente as vicissitudes da vida. Muitos dizem que, de certa forma, o humor é a sociedade no divã do psicanalista. What are you saying? That I wanted to fuck my mother? No, it's a primal fantasy. Have you ever seen my mother? Paul, Are you out of your fucking mind? it's Freud. O humor, uma sociedade bem-humorada, ela mostra vigor, mostra liberdade de expressão, mostra vitalidade. Quer dizer, nem sempre tem liberdade de expressão, que em muitas sociedades, em muitos regimes ditatoriais, as pessoas fazem muitas piadas ali sobre o regime e tal, mas ninguém sabe qual é o autor. Mas isso mostra que em algum lugar aquela sociedade está viva, pulsando. Muitos estudos comprovam também que sorrir, rir de uma situação, rir de uma realidade, ajuda muito na saúde, não só mental como física do ser humano. Eu não acredito muito nisso, mas vamos admitir que seja verdade. Agora, a maior contribuição do humor realmente é que ele nos ensina, nos dá a capacidade da gente rir de nós mesmos. Isso é muito importante.
Olha, pessoal, eu não vou ficar aqui teorizando sobre humor, tá? Porque eu acho que isso pode ser muito chato. Eu posso até, se vocês pedirem muito, fazer um programa só sobre a teoria do humor. Agora, eu vou fazer esse programa ser muito engraçado. Vou fazer com muitas piadas. Freud, Bergson e outros pensadores realmente teorizaram em cima da questão do humor. Se vocês quiserem muito, muito mesmo, um dia eu posso fazer um programa muito engraçado falando desse assunto. Porque eu não estou aqui para ficar falando sério sobre humor não, tá? Bom, agora eu vou dar um corte radical na história para falar então das raízes do humor brasileiro, né? Um pouco da história do humor do Brasil. Muitos fazem aquela velha piada que a primeira piada no Brasil começou com a descoberta do Brasil pelos portugueses, que afinal não foi descoberta nenhuma e tal, tem aquela teoria toda, mas o fato é que os índios que cá habitavam, né, os silvícolas, eram um povo também muito engraçado, muito dado a brincadeiras, né, a fazer muitas, eu não sei piadas, porque na verdade não existe nada registrado, mas você pode ver pelos hábitos, né, os antropólogos que estudam os nossos povos indígenas, percebem que uma das características, né, do silvícola brasileiro é o bom humor, a brincadeira. Os portugueses também não há nenhum povo, né, que não tem de rir de alguma coisa, né, de fazer brincadeiras. Está na carta do Pero Vaz de Caminha, por exemplo, que faz o relato da descoberta do Brasil, que os índios e os portugueses confraternizaram e riram muito quando alguns marinheiros começaram a tocar aquela gaita harmônica de marinheiros e outros marinheiros também davam piruetas, davam saltos e todos riram muito. Não deixa de ser uma comédia. Mas o humor, né, o humor mesmo no Brasil, quer dizer, dizem, né, e eu concordo que o Adão do humor do Brasil é Gregório de Matos. Gregório de Matos, que na verdade era um luso brasileiro. Mas como luso brasileiro? É o seguinte, porque só é considerado brasileiro quem nasceu depois de 1822. Né? O Gregório de Matos, que nasceu em Salvador em 1636 e morreu em Pernambuco em 1696. O Gregório de Matos era conhecido como o Boca do Inferno. A vida dele foi muito curiosa, ele vinha de uma família rica, teve uma boa educação e chegou a começar a carreira religiosa. Ele recebeu o que se chama de ordens menores, né? Antes de você ser padre mesmo, receber as ordens maiores do catolicismo, você recebe as ordens menores. Ele recebeu as ordens menores, isso lá em Portugal, que ele estudava lá, mas foi, de certa forma, convencido a deixar a carreira eclesiástica pelo seu comportamento, digamos assim, pouco afeito às normas que um padre tem que seguir, principalmente o celibato. Mas não só isso, ele já escrevia poesia e também já escrevia muitas crônicas, críticas, sempre com uma forma humorística. Bom, o Gregório de Matos voltou aqui para o Brasil, onde exerceu profissão, inclusive era um burocrata do governo colonial, mas ele ficou famoso sobre a crítica que ele fazia, os poemas, as poesias e os textos engraçados que ele fazia, criticando a sociedade da época. Olha, fazia muito sucesso, tanto sucesso que acabaram, o Gregório de Matos começou a ter tantos inimigos, né? Todo humorista acaba criando muitos inimigos, geralmente as pessoas que são objeto das piadas dele. Bom, essa história foi crescendo que até a Inquisição, a Santa Inquisição, né, que naquela época existia também no Brasil, ele foi acusado de sodomia, pornografia, enfim, de várias ias, acabou sendo exilado em Angola e ficou lá muitos anos, mas acabou voltando para o Brasil, porque ele ajudou lá, digamos, a conter uma rebelião contra o governo do rei de Portugal, porque Angola, vocês sabem, fazia parte do Império Português. Então, o Gregório de Matos, por ter sido, de certa forma, dedo duro, dedo nervoso, pôde então voltar para o Brasil, onde acabou falecendo em 1696. Esse é o pai do humor no Brasil. Bom, se o Gregório de Matos foi realmente o pai do humor brasileiro, o humor brasileiro ficou assim meio largado durante muito tempo.
Mesmo porque a imprensa no Brasil, ela só vem a começar depois da época do Primeiro Império, porque era proibido editar qualquer livro no Brasil até 1808, quando a corte mudou para cá. Aí criou-se a imprensa régia, mas era uma espécie de diário oficial. Durante esse tempo, o que existia de humor, de comédia no Brasil eram os circos que ficavam percorrendo as capitais, o interior, né? Era aquela coisa que tinha já uma origem europeia, dos circos, os saltimbancos, né, que percorriam as feiras, né, acompanhavam as feiras nas cidades e que se exibiam para um público, fazendo aquele humor de pastelão, aquele humor mais simplório. Então o circo no Brasil, até hoje, é muito importante, principalmente no interior. O Brasil sempre teve grandes palhaços, né? O Piolim, o Arrelia e o Carequinha são alguns dos que me vêm agora à memória. Sendo que eu tive o prazer de gravar com o Carequinha, que era a alegria da criançada. O bom menino não faz xixi na cama, o bom menino não faz malcriação, o bom menino respeita a mamãezinha. É uma alegria do Carequinha. Vocês estão rindo do Carequinha, mas o Carequinha gosta de rir também. O humor no Brasil, ele só foi assim aparecer na época do Segundo Reinado, Dom Pedro II, que aliás era objeto de piadas, de xistes, né, de caricaturas de todos os humoristas da época. Naquela época, a maior parte dos humoristas não só desenhava, né, fazia caricaturas ou desenhos cômicos, como também escrevia. O nosso querido imperador Dom Pedro II era então o preferido, né, dos caricaturistas e dos comediantes da época, né? Naquela época já tinha revista O Mário, Fonfon e outras, mas essas estavam entre as mais importantes. Eram revistas de grande circulação, eram muito vendidas. Mas foi já dos anos 30 do século XX, já bem depois da proclamação da República, que o primeiro sucesso estrondoso do humor no Brasil aparece, graças a um gaúcho chamado Aparício Torelli, que assinava Aporelli, ou o famoso Barão de Tararé. Logo na época da juventude, o Barão de Tararé estudava num colégio e ele não havia se preparado para as provas. Eu acho, não sei, isso era escola de medicina já. E tinha naquela época a prova oral. Né, o professor chamava aluno por aluno, você sorteava um ponto e tinha que falar sobre aquele assunto e responder as perguntas do professor. Pois bem, o Barão de Tararé, naquela época, o Aparício, não tinha estudado nada, né, e não conseguia falar nada sobre o ponto sorteado, sobre o assunto que ele deveria falar. Resultado, né, o professor ficou muito chateado, muito aborrecido e chegou para o Bedel, né, o inspetor da turma, naquela época se chamava-se Bedel, e falou: "Ô, seu fulano, o senhor, por favor, traga aqui um pouco de capim." Aí o Aparício virou: "Para mim um copo d'água, por favor." Ele já era um cara metido a ser engraçado e não temido de poderoso. Então, já naquela época, ele fundou o primeiro jornalzinho dele, chamado O Capim Seco. O Aparício Torelli, né, ele era médico, ele estudou medicina, mas abandonou a medicina. Mas ele era um homem ligado às ciências e tal, mas ele resolveu se dedicar ao jornalismo, principalmente ao jornalismo de humor. Ele veio convidado para trabalhar num jornal que era um dos mais importantes naquela época no Brasil, chamado Amanhã. E ele escrevia uma coluna em que ele assinava sempre "Amanhã tem mais". Era uma coluna muito lida, muito engraçada. E deu tão certo que o Barão de Tararé, né, o Aparício Torelli, o Aporelli, né, ele resolveu sair da Manhã e foi fundar a Manha. Foi ele e um caricaturista, desenhista uruguaio que existia e que se chamava Guevara. Nada a ver com Che Guevara. Pois a Manha foi o maior sucesso que houve de jornal de humor, talvez até hoje no Brasil, mais que o Pasquim. Todo mundo lia a Manha, que se dedicava principalmente a fazer crítica social e crítica política da época. Por isso mesmo, né, o nosso amigo Barão de Tararé,
ele também acabou juntando um montão de gente que não gostava dele. E uma vez ele estava na redação de Amanhã, onde ele trabalhava praticamente sozinho, e entraram os 3 brutamontes lá dentro e deram uma surra nele por causa de alguma coisa que ele escreveu e que algum poderoso não gostou. Tudo bem. Do dia seguinte, então, ele colocou uma placa na porta da redação. Amanhã, a redação, por favor, entre sem bater. O título de Barão de Itararé, o Aporelli deu para ele mesmo, baseado na história da Batalha de Itararé. Na Revolução de 30, né, quando o Getúlio Vargas vem do Rio Grande do Sul para tomar o poder, ele vem do Rio Grande do Sul marchando e as forças do governo, né, naquela época o presidente era o Washington Luiz, resolveram enfrentar na fronteira, enfrentar as forças do Getúlio Vargas na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Ali havia na estrada de trem, que eles vinham de trem, um túnel, era o túnel perto de uma cidade chamada de Itararé. Todo mundo ficou esperando, né, as forças do governo vindo de um lado, as forças revolucionárias do Getúlio vindo do outro, para se encontrar no que eles imaginavam que seria uma sangrenta batalha do Itararé. Não deu em nada. Não morreu uma pessoa, ninguém nem se arranhou. Como disse o Barão de Itararé, todo mundo se deu bem, né? Os revoltosos conseguiram conquistar o poder no Rio de Janeiro e aqueles que tinham ido lá para enfrentar os revoltosos, né, para defender o governo, um virou diretor dos Correios, o outro virou prefeito do Rio de Janeiro, os outros começaram a exercer o seu patriotismo recebendo tantos contos por mês e ele, como não tinha recebido nada, né, por ter participado daquela batalha que não houve, ele resolveu conceder para ele mesmo, então, o título de Barão de Itararé, a batalha que não houve. Pois é, no rastro da manha, né, muitos pequenos jornais de humor e humoristas, né, vinham sempre aparecendo de quando em quando, mas só voltou a ter muito sucesso a coluna do Milor Fernandes na revista O Cruzeiro. Para vocês terem uma ideia, nos anos 50, a revista O Cruzeiro, que era do Assis Chateaubriand, era proporcionalmente muito maior do que foi a Veja no Brasil, porque naquela época eles tiravam 1 milhão de exemplares. E uma das coisas mais lidas era as 2 páginas do Milor Fernandes, né, que ele chamava de Pif Paf. Fez tanto sucesso que o Milor resolveu, então, já nos anos 60, sair do Cruzeiro e fundar a Pif Paf. A Pif Paf só durou 8 números. 8 números, porque já naquela época a censura foi lá e cortou a Pif Paf por conta do seu humor ferino, né, do seu humor antigovernamental. Como o Milor falava, né, humor é oposição. O resto é comércio de secos e molhados. Depois do Pif Paf, ficou-se um tempo, mesmo porque teve o golpe de 64, as coisas ficaram mais apertadas, a censura meio braba, principalmente em crítica ao governo. Mas, curiosamente, no mesmo ano que foi promulgado o AI-5, o Ato Institucional número 5, que instaura definitivamente a ditadura no Brasil, foi criado o Pasquim, por um grupo de jornalistas como o Tarso de Castro, o Jaguar, o Ziraldo, o Milor Fernandes depois apareceu, mas tinha o Ivan Lessa. Eu agora, com certeza, vou cometer injustiças, né? Para falar do Pasquim, eu teria que fazer um programa só sobre o Pasquim. Se vocês quiserem muito, pedirem muito, eu posso até fazer. Mas o Pasquim realmente foi um marco no humor brasileiro, chegou a vender 300 mil exemplares, mesmo na época que quase todos os colaboradores do Pasquim foram presos, com exceção do Enfio, que também era um sujeito notável. Ali o humor do Brasil realmente marcou com muita galhardia a sua presença. Curiosamente, no ano de 1978, 3 jovens estudantes de engenharia, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, começaram a escrever um jornalzinho de humor mimeografado chamado A Caceta Popular. Era um tal de Hélio de la Penha, um tal de Beto Silva e um tal de Marcelo Madureira. Paralelamente, 3 caras que eram do Pasquim, aliás, 4 caras que colaboravam no Pasquim, o Reinaldo, o Hubert, o Agner e o Cláudio Paiva, resolveram fundar um novo jornal de humor, ao qual eles chamaram de Planeta Diário. Isso já foi em 1974.
A Caceta Popular apareceu um pouco antes, em 1978, mas era jornalzinho de estudante, não queria dizer grande coisa. Já o Planeta Diário não, vendia em banca de jornal e fazia um estrondoso sucesso. Eu, desde o início, por conhecer até o Hubert, o Reinaldo e tal, comecei a colaborar com o Planeta Diário. Com o tempo, né, as duas publicações, o Planeta Diário e a Caceta Popular, acabaram se fundindo e formaram o Caceta e Planeta. Se vocês querem que eu conte a história do Caceta e Planeta, do princípio até hoje, eu posso contar, mas vocês têm que pedir muito, porque eu tenho que fazer um programa só sobre isso. Eu não poderia deixar de acabar esse capítulo sobre humor impresso no Brasil, que nem tem mais, né? Humor impresso, olha só, coisas do passado. Foi da revista Mad. Vocês talvez conheçam a revista Mad dos Estados Unidos, que até hoje existe. Ela tem mais de 50 anos e durante um tempo ela foi publicada no Brasil, a edição brasileira da Mad, também fez muito sucesso e na sua melhor época ela foi editada pelo Ota, um humorista brasileiro, e também pelo Rick Goodwin, que era uma espécie de faz-tudo do Pasquim. O Rick Goodwin é um nome importante do humor brasileiro, ele inclusive organizava as bienais de humor que haviam aqui no Rio de Janeiro. Mas hoje, com o Covid, com esse troço todo, não tem mais nada, mesmo porque esse país não se interessa por cultura. Bom, esse é o humor impresso. É muito importante dizer o seguinte, nessa época, quando começou o humor impresso, ou seja, lá na Belle Époque, né, no final do século XIX, a Belle Époque vai do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. E depois, né, já temos o que poderíamos chamar de tempos modernos ou contemporâneos. Mas o fato é que no Brasil surgiu um outro tipo de espetáculo, de arte, muito ligado à sátira e humor, que era o teatro de revista, o teatro das vedetes, como Heloína, né, várias e várias, Virginia Lane, que inclusive era amante do presidente da República, né? O teatro de revista, cara, era uma verdadeira máquina. Os teatros de revista ficavam geralmente aqui do Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, e tinha espetáculo de quarta a domingo, sendo que tinha vesperal na quinta e sábado e domingo chegava a ter 3 espetáculos. Então aquilo era uma indústria, empregava muita gente, músicos, bailarinos, coristas, sobretes e as vedetes, como não poderia deixar de ser. O teatro de revista fazia muito humor de costumes e também, como sempre, o humor político, né? O humorista cisma em fazer humor com os políticos. Não sei porquê. Essa época era uma época também de muita ebulição. Você veja, você tinha humor impresso, né, as revistas, os jornais de humor, você tinha o teatro de revista, teatro de comédia, era um teatro de variedades, né, que havia muito no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, a capital do Brasil, e também começou a aparecer a indústria de cinema. Essa pensata, a história do humor no Brasil, ficou tão boa, mas tão boa, que eu resolvi fazer em 2 episódios. Esse aqui é a primeira parte, o primeiro episódio. Vocês vão ver que eu estou até com a camisa diferente, porque a outra que eu usei foi lavar. E, inclusive, a captação do som agora está um pouco diferente, porque também não deu para encaixar o microfone que eu usei durante a pensata. Então, vamos lá.